Fala, Render People! Hoje eu vou abrir a cena, isso mesmo, abre a cena Under, um novo episódio, onde você vai aprender a fazer essa cena aqui, ó. Essa cena aqui eu postei no Instagram esses dias, tá? É uma cabana aqui no lago, né? E tem alguns moods diferentes, inclusive esse aqui que parece ter uma tempestade, mas que ela já passou e daí voltou o sol, ou o contrário, né? Tinha o sol e a tempestade tá chegando, como você quiser. Tem também o mood aqui da gente ter uma cena realmente com céu azul e céu. Essa aqui volta aquela primeira a primeira opção também, como se fosse a tempestade. Tem até uma névoa aqui também, né? Uma coisa mais ensolarada, de golden hour. E esse clima nublado que eu gosto pra caramba também. Enfim, alguns detalhes. Eu vou mostrar pra você essa cena aqui por completo, tá? Como ela foi criada e como você também pode usar várias, de repente, das técnicas que eu vou mostrar aqui pra você, justamente pra você poder recriar ou essa cena ou qualquer cena que você queira. Inclusive, vamos ver, eu acho que eu vou ter uma surpresinha aqui no final desse vídeo pra você, beleza? Vamos lá, dá-lhe render! Galera, faz um tempinho, né, que eu não faço um abre a cena, mas é muito legal de quando eu posto uma cena minha, né, uma cena autoral no meu Instagram ou no meu Behance e vejo os comentários de vocês, né, pedindo abre a cena Under, e isso me deixa muito feliz, porque é uma oportunidade que eu tenho de falar um pouco mais sobre a cena que eu acabei de criar e também mostrar como ela foi criada e como você também pode utilizar as técnicas e o método que eu vou mostrar aqui para colocar cada vez mais qualidade nas suas imagens, beleza? Para começar, eu posso dizer o seguinte, tá? Essa cena, ela começou a partir de vários testes que eu estava fazendo no Midjourney, tá? Eu tava querendo criar cenas novas, inéditas, e diferente da gente pegar de repente uma foto como referência ou um outro projeto, eu queria alguma coisa que fosse inédita. Então eu simplesmente digitei um prompt lá de uma cabana na beira do lago, num dia nublado e tal, e uma das imagens que a inteligência artificial gerou foi essa aqui, ó. Então essa aqui foi minha referência, a gente pode ver como se fosse mesmo uma cabana ali, né? Tem um deck que dá o acesso por cima do lago até ela. A gente pode ver que temos então uma floresta, né, de pinheiros aí em volta dessa cabana. E o que eu queria com essa cena era justamente poder ter uma ideia de partida. Ela não serviu exatamente, por exemplo, para eu pegar e tentar reproduzir fielmente cada detalhezinho, como às vezes a gente quer fazer quando a gente pega, por exemplo, uma foto de referência, né? Aqui eu teria toda a liberdade, como essa imagem já é uma imagem criada do zero, então eu não teria o comprometimento, né, de ter que deixar cada detalhezinho e tal. Então eu tive a liberdade de criar ela um pouquinho diferente, que foi as imagens que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo, né? E eu também gosto de fazer isso várias vezes, tá? Mas eu queria mostrar então, de maneira muito simples, muito fácil e rápido, de como essa cena foi criada, tá? Ela levou apenas algumas horinhas para eu criar ela do zero, então com certeza em alguns minutos eu vou poder já mostrar aqui as etapas que foram feitas, tá? A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Eu tenho o nosso arquivo do 3D Studio Max e eu já deixei ele aqui como ele é mesmo, para você poder ter uma noção, né? Ele é basicamente uma modelagem muito simples de um terreno, ó, tá? Aonde tem essa parte aqui do lago. Dentro a gente tem a modelagem aqui dessa cabana com esse deck que vem até aqui a borda. E a gente tem os scatters de distribuição. Isso mesmo, gente, é muito simples a construção dessa cena, tá? Se a gente for olhar aqui por materiais, a gente vê como se fosse uma unidade só, né? Aqui a gente tem a água, tá vendo, ó? Que pode ficar mais raso, mais alto. Eu até vou esconder ela aqui pra gente ver que o terreno ele é um só. O que aconteceu foi que eu separei ele nessas camadas. E basicamente eu separei porque eu poderia ter feito até de um jeito diferente a distribuição da vegetação, a distribuição das pedras, mas eu preferi já dar um detach ali e já soltar cada uma dessas partes até para ficar mais fácil para eu, por exemplo, usar o scatter em cada uma disso aqui, tá? Então, basicamente, eu separei aqui o terreno, né? Falando de terreno, a gente tem esse terreno maior aqui que eu chamei de terreno floresta. A gente tem em seguida essa borda floresta, que é o que vem imediato aqui a borda. E já vou explicar o porquê que eu fiz isso. A gente tem mais uma linhazinha aqui, ó, fininha, que eu chamei de borda pedras.
Depois tem essa aqui dentro, que é a borda do lago, que daí já é quase o contato, né? Da onde a água estiver. E o fundo do lago aqui também, beleza? E por que que eu criei essas camadas? Como você pode imaginar é por causa da distribuição, né? Vou colocar árvores, vou colocar pedras, vou colocar as pedrinhas de fundo de rio. Só que eu gosto de, por exemplo, colocar um scatter de pedra que vem da borda até essa parte aqui da borda de pedras maiores, por exemplo, né? E aqui eu vou ter uma distribuição de arbustos, por exemplo. Só que eu também quero que esses arbustos cheguem aqui debaixo no terreno da floresta. Então tudo depende de como que eu vou visualizar a cena. E eu já vou mostrar isso aqui pra vocês, tá? Antes eu quero só, tipo, dar um hide nisso aqui tudo, porque eu quero falar uma coisa que eu acho que isso aqui pode ser bem legal. Que a modelagem dessa cabana, ela é muito simples, vocês podem ver, tá? Ela tem o mínimo de polígonos possíveis. Como eu só ia ter imagens de mais de distante mesmo, são todas texturas, tá? Da Quixel. Então a gente tem bastante displacement aqui para dar o acabamento dessas madeiras e tal, né? A gente poder realmente ver essas tábuas saltando para fora. A mesma coisa o tipo de telhado que foi utilizado, beleza? Agora, uma coisa diferente que vocês podem perceber aqui talvez é esse deck. Esse deck aqui, né? Esse trapiche, essa parte toda de madeira, vocês podem ver, ela tá toda modeladinha. Ela não é só uma textura, né? Tanto ele todo, na verdade. E André, como é que tu modelou isso aqui? E daí, na verdade, eu posso, com muita propriedade, dizer o seguinte. Cara, dá pra modelar isso aqui? Dá. Eu poderia modelar isso aqui facilmente, tá? Eu já tô acostumado a modelar bastante coisa, apesar de que eu não sou uma pessoa que gosta muito de modelar, não. E pela praticidade da vida e da gente poder ter a nosso favor e disponibilidade hoje de uma biblioteca imensa de coisas que tem na internet, com um acabamento muito bom, né, que eu digo, acabamento tanto de modelagem, né, uma modelagem muito boa, quanto texturas de alto nível também. A gente tem tudo isso disponível na internet e não há motivos, por exemplo, para eu modelar alguma coisa se ela já existe e ela pode economizar o meu tempo, tá? Então eu sou a favor de sempre fazer isso. Ainda mais se você está atuando num mercado realmente de alto padrão, por exemplo, tô falando de arquivis, né, se a gente tá falando de lançamento imobiliário, se você está falando de alta performance para você ter o seu estúdio e ter algo que realmente vai te trazer lucratividade, você vai ganhar muito bem e ser reconhecido no mercado, você precisa atender algumas necessidades do mercado, né? A primeira delas é qualidade altíssima. Então você, para fazer um render brabo, né, que é o que eu chamo desse render incrível, super realista, que pode ser confundido com uma foto, mas ele também tem outros truquezinhos ali que levam a ser um render brabo. Truques que eu digo, de realmente me transmitir uma emoção, de realmente ser uma imagem vendável, né? Que ela vai vender aquele projeto, aquele empreendimento. Eu tenho outros vídeos que falam isso no canal, então eu não vou me estender muito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Para poder chegar nesse nível, você também tem que contar, por exemplo, com uma biblioteca de blocos, né? De alto nível, texturas de alto nível. Então, nada mais justo do que você realmente utilizar o que tem de melhor no mercado hoje como biblioteca, tá? Você não vai fazer um render de um apartamento e vai ficar modelando cada poltroninha, cada almofadinha, nem nada disso. Obviamente você tem que saber modelar, porque quando você não tiver a disponibilidade de um bloco específico, você tem a capacidade de modelar ele, mas até assim hoje em dia tá fácil, tipo, contratar qualquer pessoa que é especialista em modelagem para modelar aquilo para você, porque talvez você perderia, sei lá, 2 dias modelando uma coisa que alguém faria em 1 hora, e você poderia usar esses 2 dias para o quê? Ser mais eficiente, criando outras imagens para os seus clientes, cobrando muito bem por isso. Então, você tem que colocar isso tudo na balança, beleza? Mas dito isso, tudo isso eu tô falando por causa de uma coisa, porque esse deck aqui não fui eu que modelei, tá? Ele vem de uma biblioteca e eu quero mostrar para vocês de onde que saiu isso aqui, para vocês também poderem aí de repente utilizar os blocos dessa biblioteca. Vamos abrir aqui. Vamos lá, e aquele deck é só um pedaço de uma modelagem muito incrível que eu encontrei aqui, que é da Kitbash, né? O Cargo, né? Esse Cargo aqui, ó, é um aplicativo, tá? Que você instala e ele tem um direct link aqui, ó, que depois fica dentro do seu 3D Studio Max, aqui, ó, Cargo UI, né? Tá aqui, ó. Conectar. Eu estou conectado agora com esse aplicativo aqui. E tem uma biblioteca imensa de coisas. Eles têm kits, né? Então, por exemplo, vamos lá. Kit London aqui, ó, que é um novo que acabou de sair enquanto eu estava gravando esse vídeo. Então tem vários prédios, tem várias coisas, por exemplo. Vamos clicar aqui, ó. Até dar uma olhadinha melhor. Olha só. Então tem uma modelagem completa aqui de vários prédios, por exemplo.
de Londres, né? Mas tem muita coisa, tá? E depois, se você tem interesse em saber mais sobre outras coisas daqui, ou quer que eu faça um vídeo específico sobre isso aqui, comenta aqui que eu posso fazer, tá? Mas vamos lá, vamos ao que interessa agora. Eu simplesmente vim aqui em modelos, tá? E tem muito modelo, né? Então eu vou colocar aqui algum modelo que eu já tenha feito o download, ou seja, vai ficar mais fácil de eu encontrar aqui. Tem coisas muito grandes aqui, eu vou botar um object size de 1 a 5 metros, para só cada vez dar uma peneirada aqui no que aparecer. Pronto. Eu acho que já vai aparecer aqui, ó. Por exemplo, um deck desse, ó. Esse aqui talvez foi o que eu usei, mas eu vou pegar esse aqui só para mostrar uma coisa. Quando eu clico aqui, a única coisa que eu tenho que fazer é vir aqui dar um import, tá vendo? E daí automaticamente ele já importou aqui para dentro do meu 3D Studio Max. Só que eu quero mostrar uma parada para vocês. Porque o meu motor de renderização aqui estava Corona, né? E até o momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Cargo ele não é compatível com o Corona. E daí vem todos os materiais zoados assim, ó, porque ele vem tudo com esse Standard Surface aqui, ele vem com um material que não é compatível com o Corona, tá? E daí se eu for renderizar isso aqui não vai funcionar, né? Então eu vou dar uma dica agora de ouro, que foi a maneira que eu encontrei de resolver isso para poder fazer, tá? Já que ele não aceita Corona, eu acabo fazendo o quê? Eu coloco o V-Ray aqui, tá? Então eu tenho o V-Ray instalado também, eu coloco o V-Ray. E daí quando eu vier agora aqui dentro do Cargo e for fazer, importar esse bloco, olha só. Ele importou. Quando ele importou, ele trouxe o quê? Com materiais do V-Ray. Então se eu abrir aqui o editor de materiais, ele já trouxe agora todos os materiais V-Ray. Pô, Mander, mas a gente quer usar o Corona. Não importa, a gente pode usar o Corona, porque o Corona, ele renderiza materiais do V-Ray, na grande maioria, praticamente todos esses que estão lá, que são aqui do Kit Bash, né, da Cargo. Então não tem problema, então primeiro eu mudo lá o motor para V-Ray, eu importo o que eu quero, depois volto pro Corona e posso utilizar isso aqui, beleza? Foi dessa maneira que eu trouxe então o deckzinho lá para compor também a modelagem da nossa cena da cabine no lago, tá? Vamos continuar agora. Bom, voltando aqui então, agora eu vou dar um unhide aqui em tudo pra gente poder voltar, tá? Então a gente, bem simples aqui, tá? Material de terra aqui em tudo. Como eu disse, a gente texturizou. O deckzinho eu trouxe lá do Kit Bash, do Cargo, com o Cargo, a água, né? É só um material de água normal. E daí vamos lá. O que a gente tem aqui? Tem a distribuição, né? Eu basicamente fiz o seguinte, ó. Fiz esse número de scatter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? O primeiro dele é floresta. O que eu fiz? Eu fiz aqui uma distribuição de scatter, tá? Tá aqui, ó. Beleza? Com esses pinheiros aqui, essas espécies que tem aqui, beleza? Eu fiz o quê? Arbustos. Eu criei um scatter de arbustos. E eu também usei essa configuração aqui para poder fazer a distribuição. Eu vou até ativar aqui esse, ó, só para vocês verem. Tá? Os arbustos estão aqui, ó, entre as pedras do lago e a floresta. Fechou? Daí a gente tem essas pedras maiores aqui, ó. Que daí eu vou ativar o scatter aqui. Onde é que ele tá? Essas pedras estão tanto embaixo de uma parte aqui dos arbustos também, tá? Quanto naquela bordinha ali, porque eu queria que terminasse, que a gente visse do lago umas pedras grandes aqui, né? Igual a gente viu lá nas imagens. Aqui, ó, tá vendo aquelas pedras todas que tem lá? Isso é graças àquela borda que eu criei com essas pedras grandes e esse scatter que tem aqui, tá? Ele dá toda a volta aqui, fechou? Ah, André, mas por que tem pouca pedra aqui? Na verdade não tem, é só na visualização que eu não gosto de deixar, tipo, todas as pedras possíveis pra ver, porque senão começa a ficar muito pesado na visualização também, então eu deixo menos aqui, tá? E é por esse motivo. Mas vamos lá, tem as pedras grandes. Depois o que tem? As pedras menores. Daí eu vou ativar isso aqui também, onde é que elas estão? Bom, elas começam desde aqui, dessa parte aqui da borda do lago e vai até o fundo do lago inteiro, tá vendo, ó? Completo o fundo do lago inteiro também. E depois a gente tem uma coisa que é os capins, tá? Eu queria que tivesse, então, esses capins aqui, tá vendo? Se a gente for ver, ó, tem áreas com capim, áreas sem capim, tá vendo? Aqui uns cantos e tal. E como é que eu fiz isso? Eu simplesmente também fiz um scatter, tá? Com o capim, liguei, né? E daí ficou essas manchas. André, como é que tu fez pra ficar uns pedaços sim, uns pedaços não?
simples, né? Aqui na distribuição eu usei aqui, ó, a gente tem essas pré-definições aqui de mapas para poder distribuir, e eu usei esse tipo de distribuição aqui, tá? Inclusive nos outros eu também fiz. Nas pedras não, né? Mas nos arbustos eu tô utilizando também, ó, esse fractal aqui, ó. E agora nos pinheiros a mesma coisa. A floresta aqui, ó, eu vou dar um enable aqui, ó. E eu também tô usando esse fractal patch slow aqui, ó. Então, por que isso? Porque traz muito mais naturalidade a distribuição do que aquela coisa onde fica tudo igual, né? É claro que eu já estou utilizando aqui no scatter isso aqui, né? Obviamente. A gente já tem, obviamente, nos transformadores aqui, ó. A gente tem 0 a 360 graus, né? No Z, obviamente, para tipo, a gente ter árvores rotacionadas 360 graus, para elas ficarem diferentes uma das outras. Tem também... o que mais? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, scale de 70 a 110, então a gente tem umas menores e umas maiores, tá? Mas ainda assim isso vai ficar uma coisa muito homogênea, muito normalzinha, né? E usar esses mapas aqui de distribuição com essas manchas vai criar áreas de volumes maiores, mais densos e menos densos. Na verdade, essa seria o termo correto de dizer que a gente fez, tá? Então, gente, olha que cena estupidamente simples, tá? É basicamente 4 ou 5 scatters, 1, 2, 3, 4, 5 scatters aqui que foram utilizados, tá? De maneira natural, né? Vamos colocar assim. Uma modelagem super básica. Esse bloco aqui que eu estou utilizando, que veio lá da Cargo. E daí tem minhas câmeras, né? Vamos lá, se a gente for pegar aqui, ó, câmera 2, câmera 3, câmera 4, câmera 5 e câmera 6. Beleza? Vou pegar aqui essa câmera 5 aqui por um acaso agora. E se a gente for ver a configuração do render, eu dei uma resetada aqui só para falar um pouco sobre isso, tá? Eu só simplesmente coloquei branco aqui no mapa, tá? Do environment. E se eu fizer agora um renderzinho prévio aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Obviamente não vai estar tipo aquela coisa super realista, né? Porque obviamente só tem um branco, não tem nem um HDRI, nem nada iluminando. Mas eu vou mostrar quais são os HDRIs que eu usei, tá? Eu sempre tenho utilizado presets, que quando eu encontro algum tipo de iluminação que eu acho que ficou bem legal, né? Um mood específico, enfim, algum tipo de luz bem legal, eu acabo simplesmente salvando um preset e daí eu posso pegar qualquer cena que eu tenha e carregar aquele preset que já vai vir aquela iluminação de acordo com o que eu tinha configurado anteriormente. Então isso me ajuda muito, inclusive até fazer testes. Com cenas novas eu já carrego alguns presets e digo, putz, isso aqui já tá ficando legal isso aqui. Daí eu posso pegar aquele preset, fazer as alterações que eu... a partir dali, fazer novas alterações e salvar um novo se eu quiser, tá? Então eu vou carregar aqui, por exemplo, um preset nublado, tá? Que eu tenho aqui. Ele vai pedir se eu quero realmente sobrepor tudo que já estava configurado aqui nessas partes. Eu quero. Carreguei. E daí, basicamente, o que ele fez? Ele configurou aqui, ó, no environment, colocou um HDRI, ativou esse volume material, que é o que eu tinha configurado. Depois eu posso falar um pouquinho mais desse material. Ele também já traz render element, se eu tivesse salvo, mas eu não salvei. As configurações aqui, tipo... todas, tá? Que tu precisar, por exemplo, o Noise Level Limit e o Mounting, Denoising. Ele configura todo o teu render, né? Além também dessa parte aqui de Tone Mapping, tá? Tanto é que eu vou fechar essa, vou abrir uma nova para poder renderizar aqui no real time de novo e você vai ver como é que ficou esse preset nublado, tá? Ó, já tá lindão. Já tá até parecido com aquela nossa referência, lembra? Olha só. Tá? Então é mais ou menos isso aí que eu fiz para essa referência. Então tá vendo que tem esse fog aqui? Esse fog nada mais é do que, como eu disse, né? É aqui em cine esse Global Volume Material, que se eu desligar, não vai sair tudo, né? Vai sair todo esse volume que eu tinha. Então eu vou deixar ele ativado. E a gente já tem isso aí, ó. Então, gente, tá aqui, ó, bem simples. Simplesmente carreguei um HDRI e ativei esse volume material aqui, ó. Vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Volume material, como é que ele tá configurado. Vou trazer aqui. E ó, ele simplesmente tem... deixa eu trazer isso aqui para cá. E isso aqui para cá pro meio. Acho que fica melhor porque daí dá para colocar um encaixe aqui. Ó, ele tá com uma distância aqui, ó, de 10.000. A mesma cor no scattering e no absorption. E também uma direcionalidade de 0,5. Simples assim, tá? Então ele ficou esse fogzinho aqui, ó.
nubladinho, bem legal. Se eu quiser mudar de câmera, vamos pegar aqui, ó, a câmera 2. A câmera bem de frente. Vou esperar limpar um pouco aqui, ó. Mas já tá aí, ó. Tá, isso aqui é a configuração que eu fiz do Tone Mapping. Que HDRI é esse, André? Que eu quero muito saber. Tá bom. Vamos copiar ele pra cá pra você poder ver qual que é. Instância. Todos eles são gratuitos, tá? São do HDRI Heaven. E tá aqui, ó. Pegar o nome, né, do mapa aqui, ó. Lithwood Field 2K. Eu tô usando ele 2K, inclusive, tá? Então, beleza. É esse mapa que eu tô usando. Pegar aqui outra câmera. 2 já foi. A 3 é mais afastada, só isso. Daí tem as pedrinhas aqui na frente. A gente consegue ver esses detalhes, tá vendo? 5 e 6, acho que é aquela mais distante ainda. Tá aí, ó. Inclusive com aquelas pedras que eu coloquei naquela borda lá, ó, em primeiro plano, pra fazer aquele fechamento lá, e o acabamento do lago, vamos chamar assim. Acabou que a gente tem aqui em primeiro plano também, fechou? Então é isso aí, basicamente é isso. Vamos mostrar os outros moods que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, sol contra. Já carregou tudo aqui pra mim. Vou pegar de novo essa câmera 5 aqui e vou só mostrar qual é o HDRI. É outro HDRI, tá? E esse HDRI aqui é um da minha biblioteca aqui, ó, que eu tô usando, tá? O Daylight do Off 3D. E também é 2K, porque eu só tô usando para iluminar e... Enfim, não tô nem usando ele 8K ou 16K, porque como é um sol contra ali... Enfim, eu sempre tento usar uma imagem 2K para iluminar e uma 16K para ficar de BG, por exemplo, aqui no Direct, né? Só que eu tenho que, às vezes, se tiver tipo assim, ó, um BG realmente, tiver árvores que eu vou visualizar no render, se tiver nuvens que eu preciso ver os detalhes, beleza. Mas se às vezes for só um degradê ou alguma coisa assim, muitas vezes eu não vejo motivo para que colocar tipo uma imagem 16K ali que vai pesar no meu render e não vai fazer sentido, né? Então eu trouxe aqui um sol contra. Vamos ver como é que é. Tá aí, ó. Ó que bonito. É legal porque esse fog, né? Ele traz essa sensação aqui, ó, que o sol tá realmente passando por cima. A gente tem essa atmosfera. E eu acho isso super legal para uma cena mais artística, enfim, pra gente conseguir sentir que tá dentro da cena mesmo, né? Esse volume todo aqui, ó, traz meio que esses God Rays aqui, né? Essas linhas aqui do sol atravessando os pinheiros, eu acho super bonito isso aqui, tá? Então a gente tem também essa iluminação, o sol contra já fiz, o sol normal também vou trazer. E pode ver que esse fog que tem aqui, tá? No primeiro ele tava bem denso, né? Agora, nesse de dia, por exemplo, se eu for trazer ele aqui no lugar desse, ele também já mudou a configuração, ó. Ele já tá 100 mil. Olha só, ele já tá um número muito maior, porque eu quero que ele fique muito mais levinho, né? Ó, se eu for trazer aqui agora para uma câmera 2 aqui, e tô usando agora um outro preset meu aqui de sol. Então a gente vai ter um céu azul, uma nuvenzinha ou outra, e tem o fog também, tá? Só que ele tá muito mais discreto, mas eu sempre acabo utilizando, porque sem ele não é a mesma coisa. Sem ele as sombras vão ficar muito mais escuras, parece que a gente não é real, porque a gente costuma olhar para a natureza e existe essa atmosfera, existe essa camada, esse layer, né, de coisas acontecendo, e quanto mais distante, mais esbranquiçado fica, nem que seja muito discretamente. E olha só, aqui sem o fog, e eu ativando, então, é fog, mas é um volume material, na verdade, ali dentro, como isso já traz uma profundidade, a gente consegue ver as camadas de pinheiro, entendeu? Mesmo que seja discretamente. E eu acho muito importante isso. Então tá aqui um outro mood que eu fiz também, usando um preset. Todos esses presets que eu tô falando, eu criei nessa cena. Só que agora eu já salvei e eu posso utilizar em outra cena, e tô usando agora para mostrar para vocês, tá? Então é um outro HDRI, também aqui da minha biblioteca, que é um pouco diferente e traz aqui um efeito de iluminação diferente, tá? E tem também daí um caso um pouquinho diferente que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte, ó. Se a gente for pegar aqui, deixa eu ver aqui, uma câmera como essa aqui, por exemplo, tá? Ou a câmera 1, que seja, câmera 1. Eu vou trazer um outro preset, porque tem uma das imagens que
que eu gosto muito, que é essa daqui também. Mas é essa que tem assim, parece que tem uma tempestade lá atrás e tem esse sol entrando, né? E daí eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz isso. Eu vou trazer esse preset aqui que chama Sol e Tempestade, que eu chamei aqui de qualquer nome, só pra gente poder carregar ela e saber do que eu tô falando. Eu vou trazer esse HDRI pra cá. E você vai ver que é um HDRI de estúdio, gente. É um HDRI de estúdio, tá? E isso é muito engraçado, porque as pessoas às vezes não sabem que, ou não tem, nem imaginam que podiam usar um outro HDRI de outra coisa numa cena. Eu faço muito isso, tá? Eu uso testes de vários HDRI que inclusive parece até meio loucura, como por exemplo utilizar um HDRI de estúdio para iluminar uma cena externa. Mas o resultado ficou tão legal que eu gostei, porque nada mais é do que um fundão cinza, né? E a gente tem uma luz direta, como se fosse um sol, que na verdade naquele caso ali, tipo, é um ponto de luz, um holofote, uma parada assim, que veio e iluminou a cena. Olha só que legal. Ficou uma coisa diferentona, né? E daí o que acontece é o seguinte, ele tem umas manchas aqui, ó. E daí eu tirei no Photoshop, tá? Então, por exemplo, se eu for pegar aqui uma outra câmera, sei lá, eu acho que é a 4, não, a 5, ó, essa aqui é a 4 e aquela outra lá, ó. Também funcionou, tá vendo, ó? Ficou o fundo cinza e com a luz aqui assim. E é uma luz de estúdio. Ó, uma 5. A câmera 5, onde eu já tô mais longe, tem esse risco aqui, tá? Isso aqui eu simplesmente tirei no Photoshop depois, né? E fiquei com o meu céu cinzão, bonitão e tudo mais. Gente, então é basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse é um abre a cena muito simples e fácil. Na verdade, como a grande maioria das minhas cenas, às vezes as pessoas olham e podem achar que ela é super complexa. E claro que, obviamente, eu já fiz cenas muito complexas. Mas, na sua grande maioria, eu tento deixar as coisas do jeito mais simples possível. Às vezes, a gente quer criar alguma coisa incrível e começa a complicar as coisas. Começa a colocar overlayer de 1000 coisas, de 1000 materiais e tal. Quando, na verdade, o básico bem feito funciona muito bem. Então o método aqui foi muito claro para mim, foi ter uma referência, foi ter uma modelagem com qualidade, texturas também com qualidade e uma iluminação condizente com a realidade, né? Com várias referências que eu já vi na minha vida ou que eu utilizo para poder chegar nesses moods que eu tenho ali, tá? A distribuição você viu que é a coisa mais simples desse planeta, a cena é leve, que dá dó de tão leve que tá, e é um jeito simples e fácil de você criar uma cena. E agora vem a surpresa que eu falei. Que eu tava aqui pensando. Enquanto eu tava gravando, eu falei, não vou me comprometer com isso. Mas agora que chegou no final, eu acho que eu posso sim. Eu vou pedir o seguinte, ó. Primeiro pra você se inscrever aqui no canal. E dar um like nesse vídeo se você gostou, tá? Meu presentinho já vou dizer. A primeira coisa também que eu quero pedir pra você é o seguinte, ó. Vai lá no meu Instagram. Se você não tá me seguindo ainda, me segue. E vê qual cena das que são minhas, né? Porque lá no meu Instagram tem muita cena de aluno, porque é um dos meus maiores orgulhos é mostrar a qualidade que meus alunos alcançam depois do nosso acompanhamento, do treinamento, usando o método que eu ensino no Off3D Academy. E é muito legal ver eles criando coisas incríveis e tendo resultado na vida deles por causa desse render brabo que eles estão fazendo, né? E eu compartilho então. Então tem muita cena lá, mas tem muita cena minha. Então você vê uma cena minha, escreve lá, abre a cena Under, porque eu vou poder abrir uma cena da maneira que eu tô fazendo aqui agora nesse vídeo. Eu posso fazer outros vídeos desses pra você. Ou se você lembra dos títulos das minhas cenas, comenta aqui nesse vídeo. O título da minha cena, essa aqui, né, é o Cabin on the Lake, mas tem várias outras cenas minhas, todas elas têm nome, então se você quiser comentar aqui o nome de alguma cena que você gostaria que eu abrisse, eu também posso fazer. Vamos lá, qual é o presente meu? Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar pra você essa cena aqui, tá? Mas de que maneira? A modelagem dela. Tá? Então eu vou te dar a modelagem do terreno, da água e da própria cabana para que você faça a sua versão dessa cena. Fiquei curioso para saber como é que você usaria, de repente usaria outros modelos de árvore, colocaria em outra situação, né? Ficaria um cenário completamente diferente e eu queria ver isso de você. E daí nós vamos combinar o seguinte, eu vou deixar um link aqui embaixo que você vai colocar... Enfim, provavelmente vai ter que ser como? Eu acho que eu vou pedir pro meu time criar uma página que não vai ter nada, é só pra, tipo, você colocar seu e-mail e daí eu te respondo o e-mail com essa modelagem, beleza? E daí você se compromete comigo de fazer o quê? Quando você fizer um render dessa cena, você me marca lá no Instagram, tá? Me marca, @AnderAlencar no Instagram que eu vou poder ver as suas imagens. Eu vou poder
comentar elas de repente, compartilhar, enfim, eu vou querer ver como é que vai ser a sua cena, a sua versão para essa modelagem, para esse projeto aqui dessa cabana no lago, beleza? E se por acaso você não sabe o que fazer com essa modelagem, porque você não sabe fazer um render brabo ainda, não se preocupe, você também está convidado a conhecer, né, a Off 3D Academy, que é a minha escola de renderização de arquitetura. A gente tem quase 9.000 alunos, tem mais de 8.000 alunos em mais de 110 países, porque a gente tem português, inglês e espanhol todos os nossos treinamentos. Vou deixar o link aqui da escola também. Se fizer sentido para você, de repente você acaba se matriculando e sendo meu aluno, meu mentorado, tá? Então fica o convite também. E é isso. Dá-lhe render.